Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria, tudo bem? E para a gente falar o que é estequiometria? A estequiometria nada mais é que a proporção que a gente tem nas reações, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho sobre reações, então a parte de reações inorgânicas, aí lá na frente vai ver um pouco de reações orgânicas e vamos ver reações de oxirredução, que é muito importante para a gente aprender, por exemplo, pilhas, tá bom? Então, para a gente falar sobre estequiometria, a gente tem que falar sobre essas leis que regem essa proporcionalidade, tudo bem? E aí Lavoisier, ele foi e montou uma lei que fala que é a lei da conservação das massas, tá? Inclusive tem uma frase que eles falam que é de Lavoisier, que é o princípio da termodinâmica também, a lei fundamental da termodinâmica, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? E Lavoisier, ele fala sobre a conservação das massas. Então, quando eu estou num sistema fechado, tá? A minha massa inicial, ela vai ser exatamente igual à minha massa final. Por que tem que ser num sistema fechado? Concorda comigo que se eu tiver, por exemplo, uma reação que produz gás, e eu tiver um recipiente aberto, o que esse gás vai fazer? Vai sair, tudo bem? E aí a massa vai ser diferente. Mas enquanto for um recipiente fechado, a massa tem que ser igual inicialmente e no final, tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho sobre a lei de Proust, que é uma lei que ela fala sobre diretamente da proporção, tudo bem? E essa proporção definida, por exemplo, a gente tem aqui a decomposição da água aqui, né? Na verdade, a complexação da água, não a decomposição. Então a gente tem essas proporções. Por exemplo, são 2 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio, para 1 mol de gás oxigênio, para resultar em 2 mols de água, tudo bem? Então, o Proust, ele vai lá e fala assim, parando para pensar então, se eu coloco 4 gramas de hidrogênio e deu 32 gramas de oxigênio, eu vou sempre ter 38 gramas, porque eu vou somar as duas. Então eu vou juntar essa conservação da massa, que é o final mais inicial, que a gente pode ver aqui que o produto tem a mesma quantidade de massa que a soma dos reagentes, tudo bem? E ele fala aqui, por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 2, isso aqui não vai dar 8, isso aqui não vai dar 64, isso aqui não vai dar 76, tá? Então é sempre proporcional. Tá? E a mesma coisa para moléculas. A gente sabe que o princípio de Avogadro, ele fala sobre essa quantificação de mol, tá? Então o que significa o mol? 6 vezes 10 é 23, partículas, íons e tudo mais, tá? Esse aqui a gente chama de princípio de Avogadro. Então, ele também é proporcional a esse coeficiente estequiométrico, tudo bem? Que a gente vai falar lá na frente. E a volumetria, a gente vai ver aqui um pouquinho mais com Gay-Lussac, que ele estudou um pouco mais essa parte de volume. Mas a gente sabe que se tiver, se dentro da reação, por exemplo, eu tiver gás, a maioria que for gás, tá? E eles estiverem na mesma temperatura e pressão, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo volume fixo, tudo bem? E aí eu vou fazer o quê? Só variar o coeficiente. E quando você precisa, por exemplo, de mudar para litro, por exemplo, o que acontece? Se eu estiver multiplicando, isso aqui vai cortar. Tudo bem? Aí, por exemplo, ficaria 2 litros, 1 litro para 2 litros. Por exemplo, eu preciso de 2 litros de hidrogênio para mais 1 litro de oxigênio para formar 2 litros de água. Deu para entender, mais ou menos? E a lei ponderal de Gay-Lussac, tá? Que ele fala sobre uma volumetria, tudo bem? Que é basicamente o que eu expliquei aqui, tá? Se ele fala que se eu aumentar o volume de um, eu vou aumentar o volume do outro, e porque esse volume também é proporcional, tá? Ou seja, 1 mol ele vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, no caso pode ser o íon e tal, partículas, vai ser igual a minha massa em gramas, tudo bem? E vai ser esse 20 igual
Ah, o meu é 22,4, proporcional. Tudo isso aqui é um proporcional ao outro. E aí é nisso que a estequiometria vai se basear. Tudo bem? Nessa proporcionalidade. Quando falam que a química, a própria regra de 3 é real. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas etapas de resolução para exercício, porque essa é um pouquinho mais prática. Porque não tem como a gente ficar postergando muito estequiometria. É proporção, então a gente tem que ir lá e fazer as questões, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa de lembrar de fazer é balancear as equações, tudo bem? A equação estando balanceada, a gente escolhe os participantes. E não vai estar essa... Onde você vai saber quais são os participantes para você escolher? Vai estar anunciado sempre, tudo bem? Bom, na terceira posição, a gente tem que achar a nossa proporção em mol. Lembra que eu falei que, por exemplo, da água lá, era 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio para formar 2 de água? A gente tem que achar essa proporção de 2 para 1 para 2, no caso, tudo bem? Que vai estar nos coeficientes estequiométricos, tá? E no quarto, a gente tem uma adequação de medidas. Então, por exemplo, se a gente precisa de tá lá em miligramas e eu preciso do resultado em quilos, vou ter que adequar as minhas medidas, tudo bem? E o quinto passo é ir para a regra de 3, tá? Bom, então já vamos para uma aplicação aqui mais simples para ver se dá para entender. Então, uma amostra de 350 gramas de carbonato de cálcio sofreu decomposição térmica. Então essa aqui é o balanceamento, ou é a equação da decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então vamos lá. Isso aqui está balanceado? Como que a gente sabe se está balanceado? Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos nos reagentes e no produto. Por exemplo, eu tenho um cálcio aqui, eu tenho um cálcio aqui. Eu tenho 3 oxigênios aqui, eu tenho 3 oxigênios aqui. Eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui. Ou seja, ela está balanceada. Então, os meus coeficientes estequiométricos é 1 para 1 para 1. Certo? Então, vamos lá. Coisa A. Questão A. A massa de CO2 produzida. Tudo bem? E aí ele dá alguns dados pra gente. Por exemplo, a massa molar do carbonato de cálcio Ih, eu apaguei aqui. Vamos fazer rapidinho. 40, tá? Então fica 40 mais 12 mais 48. Por que 48? Porque é 3 vezes 16, que é o número de massa do oxigênio. Essa massa molar nada mais é que a soma das massas dos átomos, tá? Multiplicando pela sua quantidade. Então aqui no caso a gente tem uma 100, tá bom? Tudo bem? Porque 40 mais 48, 88. Com mais 2, 90. Com mais 10, 100. A gente tem 100 gramas por mol, tá bom? No carbonato de cálcio. 44 no dióxido de carbono. E no óxido de cálcio, monóxido de cálcio, a gente tem 56 gramas. Tá? Então, se a nossa proporção é 1 para 1, então, primeira coisa que ele quer, a massa de CO2 produzidas. Lembra que, então, a nossa questão já está balanceada, segundo passo. A gente tem que achar quem que vai ser os caras que a gente vai mexer. Então, a gente vai mexer com o CO2, nessa primeira questão, e com o carbonato de cálcio. Tudo bem? CaCO3. Tá bom? E a proporção entre eles é de 1 para 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas gramas tem em 1 mol de carbonato de cálcio? 100. Tudo bem? A gente coloca aqui 100. Certo? Bom, se eu tenho 1 mol também de dióxido de carbono, eu também vou ter que olhar quantas gramas por mol eu tenho nesse dióxido de carbono, porque vai ser proporcional. Dá para entender essa proporcionalidade? Porque eles têm 1 mol, e se eles têm 1 mol cada um, eles vão ter as suas gramas por mol das respectivas substâncias. Tá? Então aqui no caso, 44. Tá? Aí ele está perguntando de 350. Tudo bem? E ele está perguntando a massa de CO2 produzida.
Então, só a gente fazer essa regrinha de 3 aqui. Tudo bem? Que vai dar? Ó, então fica assim, ó. 350 vezes 44 dividido por 100 é igual a 154. 154 o quê? Gramas de CO2. Tudo bem? Porque a gente está vendo análise aqui de quanto de massa eu consigo produzir com 350 gramas de carbonato de cálcio. Deu para entender essa A, Rayane? Beleza. Vamos para B. O número de moléculas de dióxido de carbono produzida. Então, se a gente tem, se em 1 mol a gente tem 6 vezes 6,02 vezes 10 é 23. Lembra que esse aqui é o princípio de Avogadro para moléculas, tudo bem? Vamos lembrar disso. Isso aqui corresponde a 1 mol. Tá bom? Ó, concorda comigo? Quanto que é 1 mol? Quanto que é 1 mol de carbonato de cálcio? Em gramas. 100. Quanto que é o de coisa? 44. Tudo bem? Foi a mesma continha que a gente fez. Tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Você concorda comigo que se eu tenho 350 gramas, tá? Se 100 gramas, ó, se 100 gramas eu tenho 1 mol, em 1 mol de carbonato de cálcio, quantos mols eu tenho em 350? 3,5, certo? Porque, ó, vai ficar 350 dividido por 100, então fica 3,5, tudo certo? E aí, o que acontece? Como a proporção é de 1 para 1, se eu aumentar no carbonato de cálcio, você concorda que eu também tenho que aumentar no dióxido de carbono a mesma quantidade? Então, se o carbonato de cálcio está com 3,5 mols, o dióxido de carbono também está com 3,5 mols. Tudo bem? Então, vamos lá. Ou seja, fica assim, ó, 3,5 para achar o número de partículas, né? 3,5 vezes 6,02. Ô, Jesus, que númerozinho feio. Vezes 10 a 23. Tudo bem? E aí, na conta fica 3,5, tá? Vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Espera aí que deu erro aqui, eu estou fazendo agora. 3,5 que dá 2,107. Opa. Tá? Vezes 10 a 24, porque eu vou andar com uma casa para frente. Para trás, no caso, né? Porque senão ficaria 21,07 vezes 10 a 23. Tudo bem? E para ficar dentro da notação científica, a gente coloca mais uma casa. Tudo bem? Deu para entender saber? Vou para a próxima, então. O número de mols de monóxido de cálcio, tá? Dióxido de cálcio. Bom,
Vamos lembrar de uma coisa, a gente nem precisa fazer cálculo nisso aqui. Se a proporção é de 1 para 1 para 1, qual que é a quantidade de mol, o número de mol de carbonato de óxido de cálcio? 3,5. Tudo bem? Beleza, então nossa aplicação já foi. Agora a gente vai para os exercícios, que vai ser uma parte um pouco mais dolorosa. Bom, então vamos para o primeiro exercício. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, tá? Que aqui está a fórmula dele. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre no rendimento com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Tudo bem? E aqui ele dá as massas molares pra gente e as reações, tá bom? E aí ele pergunta qual que é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico, tem a massa de ácido sulfúrico, em quilograma, que será produzida a partir de 2 kg de ouro, de tolo. Primeira coisa que a gente precisa se atentar. Ó, ele falou que na composição eu vou ter 90% desse minério. Mas também o rendimento dessa equação é 90%. Então a gente vai ter que fazer essa porcentagem, vai ter que trabalhar com essa porcentagem durante 2 momentos da nossa resolução. Sempre lembrar disso, tudo bem? Vamos pensar. Então a primeira coisa que a gente precisa de ver, a nossa equação está balanceada? Putz, a gente tem 3 equações. Como que a gente faz para resolver esse bagulho? A gente tem que achar uma proporcionalidade entre elas do que a gente está procurando com o que a gente quer também achar. Então, dos nossas substâncias que a gente está querendo trabalhar. Por exemplo, aqui ele fala que é a pirita, tá? E o ácido sulfúrico. Tudo bem? E a gente vai ter que achar uma proporção para eles. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos colocar aqui todos os nossos dados que ele deu. Então, a pureza da pirita é 90%. E o rendimento também é 90%. A massa do ouro que ele deu lá pra gente, para saber qual que é a massa de ácido sulfúrico, é de 2 kg. Tá? E a massa de ácido sulfúrico em quilogramas, que é o que ele quer saber. E aqui tá as massas molares de tudo aí. Tudo bem? Bom, essa aqui é a equação. Como que a gente faz para achar essa proporcionalidade? A gente soma as equações, tudo bem? Tá? Que é o jeito mais simples. Então, toda vez que tiver mais de uma equação, tá? Essas equações forem semi-reações, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que somar ela. E o que você precisa de fazer para somar? Eu preciso de cortar os ligantes aqui, no caso, cortar esses que fazem uma ligação entre uma e outra. Por exemplo, aqui, o SO2 e o SO2, o SO3 e o SO3. Porém, você concorda comigo que se eu só cortasse aqui e aqui, ficaria 6. E eu preciso de cortá-los, tirá-los da equação. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou ter que multiplicar, por exemplo, ó, toda essa linha por 4. Porque assim eu vou ter 4 SO2. Tá? Que aí eu consigo cortar com o SO2 aqui. Tudo bem? Mas se eu multiplicar a linha inteira por 4, eu vou ter também 4 hidrogênio, ou oxigênio, e mais 8 trióxido de enxofre. Tudo bem? E aqui embaixo eu não tenho o trióxido de enxofre? Então, eu preciso cancelá-los. E se agora eu tenho 8, quanto que vai ser meu coeficiente da equação? 8. Tudo bem? Que aí eu consigo cancelar esse aqui. Tá bom? Agora que a gente já cancelou o que tem de comum entre SS e SS, agora a gente vai somar. Tudo bem? Então, por exemplo, vai ficar o seguinte. 4 FeSO2 mais 4 vezes isso aqui mais 11. Então fica 15O2. Tudo bem? Tem que somar. Isso aqui do lado dos reagentes. Mas, e a água aqui, que foi o que sobrou. Então sobrou isso, isso e isso, né, no caso, que somou ali o negócio, e isso, tá bom?
para nossa equação global. Isso aqui a gente chama de equação global ou equação geral das reações, tá? Do processo. Tá? E aqui eu tenho esse trióxido de ferro, tá bom? Que sobrou. E eu tenho 8 ácido sulfúrico nessa proporção. Ou seja, qual que é a proporção que a gente achou aqui? Que 4 da pirita correspondem a 8 do ácido sulfúrico. 4 mols de pirita correspondem a 8 mols de ácido sulfúrico. Tudo bem? Que aqui que eu coloquei aqui, ó. E aí, Guilherme, tudo bem? Vou continuar tudo. Oi? Beleza. Então, ó, 4 mols, então, no caso da pirita, correspondem a 8 mols de ácido sulfúrico, tá bom? Então, a gente pensa lá, qual que é a massa molecular, tá? Massa molar da nossa pirita? 120. Então, que a gente viu aqui, ó, 120. Tudo bem? Então, a gente multiplica esse coeficiente estequiométrico pela massa. Então, 4 vezes a minha massa molar, no caso da pirita, então 4 vezes 120, vai ser proporcional a 8 vezes 98, que é a massa molar do ácido sulfúrico. Por quê? Porque na minha equação eu achei essa proporcionalidade, tá? Tudo na estequiometria é proporcionalidade, tudo bem? Então, ele está perguntando para mim o quê? Quanto que em 2 quilos, quanto eu vou conseguir produzir de pirita, tudo bem? Só que tem um detalhe. A gente, lembra que eu falei sobre a pureza da pirita? Então a gente, o que já faz? Já multiplica por 0,9 aqui, tá? Por quê? 0,9 o que é? 90 sobre 100, certo? Ou seja, 90%. Então a gente sabe que a pureza desses 2 quilos de pirita, eu vou ter só 90% de pureza. Então eu já multiplico por aqui para ficar mais rápido, tá bom? Então a gente vai ter que o nosso resultado, tá? É igual a 2.940 gramas de ácido sulfúrico. Porém, isso aqui representa o meu 100%, tá? E ele falou que o meu rendimento da equação é de 90%, tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai colocar o 90% aqui e vai novamente fazer outra regrinha de 3. Porque química é só regrinha de 3. Mentira, gente, não é assim não. Mas é a maioria. Eu mesmo resolvo a maior parte de físico-química por regra de 3. Bom, e aí vai dar aproximadamente 2,6 vezes 10 ao cubo de gramas. Porém, ele me pediu em quê? Em quilos. Então, a gente faz a conversão, a adequação de unidades. Ou seja, fica 2,6 aí, tananã, quilogramas. Tudo bem? A gente corta isso aqui. Que isso aqui significa o meu prefixo quilo. Tudo bem? E aí a nossa resposta, então, é a letra C. Deu para entender essa? Rayane, que estava aí. Beleza, então vou para a próxima. Tá muito lento, eu tô falando muito rápido, tô meio anestesiado, não sei. Então tá bom. Bom, exercício 2. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir uma substância chamada atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, que é esse negócio aqui, massa molecular de 1.154 gramas por mol, enorme, é realizada a partir do éster, tá? 4-metil-3-oxopentanoato de metilo, tá? E aqui está a fórmula molecular dele também. E a massa molar dele é de 144 gramas, tudo bem? Considere o rendimento de 20% na síntese de atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de 1 por 1. Extremamente importante pra gente.
simplificadamente o processo ilustrado na figura. Então aqui a gente tem o éster, e aí tem umas 11 etapas de síntese, onde o meu rendimento global é de 20%, para chegar nessa substância chamada atorvastatina. Tudo bem? Considerando o processo descrito, a massa em grama, era gramas, tá? Mas eu cortei um S sem querer, desculpa. De atorvastatina cáustica, obtida a partir de 100 gramas de éster, é mais próxima de... Então vamos lá. Aqui está todas as nossas informações, a massa molecular da atorvastatina lá, que eu esqueci o nome já, de novo, do nosso éster, tá? E a gente falou então que o nosso rendimento da equação é de 20%, a proporção é de 1 para 1, e a massa que eu estou tentando achar, no problema, é a massa dessa atorvastatina produzida com 100 gramas, tudo bem? Do éster, tá bom? Então vamos lá. Concordam comigo, se a proporção dela é 1 para 1, eu vou ter 1 mol dessa substância para 1 mol de éster, certo? Ou seja, eu vou ter a massa, lembra que a massa molar, então é gramas por mol. Então dentro de 1 mol eu tenho 1.154 gramas na atorvastatina lá, E no éster eu tenho 144, tudo bem até aqui? Bom, como ele me pediu a quantidade para 100 gramas, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, então, se 144 eu consigo produzir 1154, com 100 gramas eu produzo X, tudo bem? E aí a minha resposta vai ser 801, tudo bem? Porém, esse 801, ele vai representar o meu 100%, tá? E no enunciado falou para mim que o rendimento da equação é de 20% somente, tá? Ou seja, eu vou fazer novamente uma regrinha de 3 para saber essa porcentagem. E aí vai dar 160 gramas, tá? Dessa atorvastatina, tudo bem? E aí a nossa resposta é a letra C. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e me perguntem, tá? Se vocês não entenderem, por favor. Bom, o ácido acetilsalicílico, o AS, cuja massa molecular é de 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação de ácido salicílico, massa molecular de 138 gramas, com o anidro acético. Tá? Anidro acético é o que? Ácido acético, ácido etanóico, tudo bem? Usando-se ácido sulfúrico como catalisador. Se ele é catalisador, ele participa da reação? Ele vai ser consumido na reação, na verdade? Não, tá bom? Então, conforme a equação química. Tudo bem? Então, eu tenho o ácido salicílico mais o anidro acético, tá? Aqui, no caso, é o ácido... E o ácido acetilsalicílico e o ácido acético, tá? Bom, após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é aproximadamente 50%. Rendimento, falando sobre rendimento de novo. A maior parte das questões vai falar sobre rendimento ou vai falar sobre impureza, tudo bem? Ou reagente limitante e excesso, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Devido a suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, blá 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 blá, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 gramas. O que é 500 gramas? Já vamos transformar aqui, lembra? A gente vai ter que ver se a equação está balanceada, tá? Ver quem que a gente vai precisar para fazer os cálculos e adequar as massas. Então a gente vai adequar as massas aqui. Então vai ficar 0,5 gramas. Tudo bem? Bom, uma indústria ela está pretendendo fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilos, tá? Que se deve ser empregada para esse fim. Então aqui estão todas as nossas informações. Então a massa molecular do ácido salicílico é de 138 gramas por mol, do AS é de 880, o rendimento da nossa reação é de 50%. Cada comprimido tem 0,5 gramas. O lote é de 900
1000, tá bom? Comprimidos. E a massa de ácido salicílico é que eu quero encontrar em quilogramas, tudo bem? Então vamos lá. A gente sabe que o quê? Um comprimido tem 0,5 gramas, tudo bem? 900 comprimidos, então, 900 mil comprimidos, então, vai ter W, aqui no caso. Então, esse W vai ser igual a 450 vezes 10 ao cubo, tudo bem? De AS, aqui no caso, porque o comprimido é de AS, de ácido acetil salicílico. Bom, porém, o que ele está me pedindo? A massa de ácido salicílico, não é de ácido acetil salicílico. Mas por que a gente fez essa etapa? Para a gente achar a quantidade de massa que vai para a fabricação dos comprimidos, tudo bem? Porém, lembra que o rendimento da minha equação é de 50%, tá bom? Então, a gente vai fazer a outra regrinha de 3, tudo bem? E aí a gente vai achar um valor de 900, tá? Vezes 10 ao cubo de AS, tudo bem? Bom, então, com esse número aqui a gente vai falar. Então, a gente sabe que 1 mol de ácido salicílico, por causa daquela, da equação lá, falava que a minha proporção era de 1 para 1. Eu esqueci de colocar aqui, mas a minha proporção é de 1 para 1. Então, eu sei que eu tenho 1 mol de ácido salicílico para 1 mol de AS, tudo bem? Acetil salicílico. Ou seja, a cada 138 gramas de ácido salicílico, eu produzo 180 gramas de AAS, tudo bem? Bom, então, eu quero saber dessa massa aqui. Então, de 900 mil gramas, quantas gramas eu preciso de ácido salicílico, tudo bem? E aí vai ficar 690 vezes 10 ao cubo gramas, ou 690 quilos de ácido salicílico. E aqui a gente mata a questão, tudo bem? A nossa última questão aqui para a gente falar um pouquinho sobre reagente limitante. Como uma matéria muito importante, eu vou mandar um simuladinho. Acho que até amanhã eu mando, tudo bem? É importante que vocês tentem fazer, me mandem mensagem se vocês precisarem, tudo bem? De ajuda, tá? Então vamos lá. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento da sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação é o seu rendimento molar, tudo bem? R em porcentagem, definido como, então aqui está falando que o meu rendimento molar é igual ao N do produto sobre o N de reagente limitante, tá? Isso vezes 100, em que N corresponde a esses números de mols, tudo bem? O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio, conforme a equação química. Então aqui é uma reação de dupla troca, tá bom? A gente pode ver aqui, ó, o Br vai ficar com o sódio depois e a hidroxila com esse grupamento metil aqui, tudo bem? É uma dupla troca. Bom, as massas molares em gramas por mol desses elementos são, aqui no caso, ele está falando da massa do elemento, a massa molar do elemento. Então a gente vai ter que o quê? Vai ter que calcular essas massas molares, massas moleculares, tá bom? E aí a gente vai dar uma treinada nisso que a gente aprendeu semana passada. O rendimento molar da reação, tá? Em que 32 gramas de metanol, então a gente sabe que a gente vai usar o metanol, foram obtidos, então ele vai ser o meu produto, tá bom? A partir de 142,5 gramas de brometo de metila, tá bom? E 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de, tá bom? Vamos para a resolução. Então, as massas moleculares dos elementos aqui, tá bom? O N significa o número de mols. Esse 32 gramas é do metanol, que é o nosso produto, que a gente já viu lá. 142,5 gramas do brometo de metila. E 80 gramas do nosso hidróxido de sódio. A proporção é de 1 para 1 e o nosso rendimento.
Lembra que na equação ele está perguntando o que para mim? O meu reagente limitante. Então eu vou precisar descobrir quem que é o meu reagente limitante. O que é o reagente limitante? É aquele que vai exatamente limitar a reação. Então ele vai ser o que eu tenho, por exemplo, em menor proporção, e aí sempre vai ter um reagente limitante e um excesso. Só existe o excesso porque tem o limitante, tá? Porque o limitante não deixa com que eu consiga fazer mais, formar mais mols, tudo bem? E aqui está a nossa reaçãozinha. A gente sabe que ela é 1 para 1 para 1 para 1, tá? Então, vamos formando, fazendo essa massa molecular, fica 1 vezes 2, 12 do carbono, 4 vezes 1 dos 4 hidrogênios que tem, e 1 vezes 16 do oxigênio. Então, fica 32 gramas por mol, tá bom? Do hidróxido de sódio, do sódio é 23, do hidrogênio 1, tá? Multiplicado pela quantidade sempre, tá, gente? E 1 vezes 16 com oxigênio, sendo 40 gramas por mol. Para o brometo de metila, eu tenho, então, 12 para o carbono, tá? Que é a massa do carbono vezes a quantidade dele. 3 vezes 1, quantidade vezes a massa do hidrogênio. E 80 vezes 1, que é a quantidade vezes a massa do bromo, tá? E aí fica 95 gramas por mol. Bom, concorda comigo que se eu tenho 32 gramas, lá, aqui ó, ele está marcando para mim. Então eu tenho 32 gramas, 80 gramas de hidróxido de sódio e 142 gramas, 0,5 no caso, tá bom? Para o brometo de metila. Bom, você concorda comigo que se eu tenho 32 gramas e 32, eu tenho 30, eu só cabe para mim, a substância tem massa molar de 32 gramas por mol. Você concorda comigo que eu vou ter 1 mol disso aqui? Tá bom? Aqui, do hidróxido de sódio, se eu tenho 40, tudo bem? Se é 40 gramas por mol e eu tenho 80, quantos mols eu tenho de hidróxido de sódio? 2, tá? E do brometo de metila? Se eu tenho 95, vamos pensar, 95 mais 95 vai dar 190, tá bom? Então, 190 é maior que 142. Porém, esse 142 é maior que 95. Ou seja, eu vou ter ali um pouquinho mais de 1 mais menos de 2. E aí, lembra que a gente, Proust fala que a lei de Proust fala sobre a proporcionalidade das massas. Então, da quantidade de mol também, é o seguinte, eu tenho que ter, por exemplo, para meu coeficiente estequiométrico, tudo bem? Se é 1 para 1 para 1, eu teria que ter, para formar mais 1 mol, teria que ter 2 mols daqui, para formar pelo menos mais 1 mol, no caso, tudo bem? Como eu só formei 1 mol, você concorda comigo que eu só utilizei 1 mol desse aqui? E esse aqui foi meu reagente limitante, porque esse aqui eu tinha para formar mais 1 mol, mas esse aqui não, tudo bem? Então esse aqui foi meu reagente limitante, tá bom? Então, o meu brometo de... Opa, por que eu coloquei sódio aqui? Brometo de metila é o meu limitante. Então eu sei que 1 mol tem 95 gramas, tá? E aí, para 145, quantas gramas tem? Tudo bem? E aí dá 1,5 mols. Aí a gente tacando aqui na formulinha fica 1 sobre 1,5 vezes 100 dá F. E F é igual a 66,7, ou seja, aproximadamente 67. F é de fantástico, que foi a nossa aula. Ou seja, de D. Tudo bem? Gente, então eu vou parar de gravar agora essa aulinha de química.